No ano de 1994, diversas crianças alegaram ter visto alienígenas no Zimbábue, na África. Pelo menos 60 crianças alegaram ter visto naves prateadas descer do céu e pousar em um campo perto da escola onde estudavam. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Se você tiver algum caso que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Em 16 de setembro de 1994, no centro agrícola de Rua, no Zimbábue, um estranho acontecimento marcou a vida dos alunos da Ariel High School, uma escola particular de classe média alta, com diversos alunos de etnias e países diferentes. Ariel é uma escola que tinha um plano de educação que visava deixar as crianças o máximo possível ao ar livre e em contato com a natureza. Por volta de 10 horas da manhã, a maioria dos alunos estava no pátio na hora do intervalo, enquanto os professores estavam em uma reunião. O terreno da escola era grande e vários alunos costumavam ir até o jardim para brincar durante o intervalo. Era mais um dia comum na vida dessas crianças, quando um evento completamente assustador aconteceu bem na frente delas. Emma e Salma, duas alunas do 6º ano, estavam brincando perto da cerca, em uma parte mais afastada do jardim, quando viram uma luz estranha. A luz piscava e desaparecia por alguns segundos e ficava em um campo um pouco mais afastado da escola. As meninas perceberam que a luz estava refletindo de um objeto que estava voando nesse campo. As naves foram se aproximando e eram discos prateados com luzes embaixo. E outras crianças também começaram a prestar atenção naquele fenômeno. Elas relataram que pequenas portas surgiam nas naves para que pequenas criaturas pudessem entrar e sair. Era uma espécie de nave bem grande, com outras naves pequenas em volta dela. Pequenas criaturas difíceis de enxergar pela distância pareciam estar trocando de nave. Eram muitas criaturas e estavam se movimentando em fila, como se fossem formigas, de acordo com as meninas. E segundo Salma, como num piscar de olhos, uma das criaturas apareceu bem na frente dela e das outras crianças. E outras criaturas começaram a aparecer logo em seguida. Elas eram pequenas, do tamanho de uma criança, tinham pele preta, cabeça oval, olhos grandes e um queixo pontudo. E elas vestiam roupas pretas e justas, parecendo roupa de mergulho. Emma contou que quando as criaturas apareceram, ela e as outras crianças começaram a ficar em um estado de transe, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Outras crianças relataram que ficaram paralisadas com medo do som que era emitido pelas naves ou pelas criaturas. Era um som agudo, como se fosse o som de uma flauta. As criaturas não falavam e não chegaram a fazer contato físico com as crianças, mas elas começaram a emitir mensagens telepáticas. As crianças começaram a sentir que ideias e pensamentos que não eram delas estavam simplesmente surgindo em suas cabeças. E as mensagens eram basicamente sobre a importância do meio ambiente. As crianças começaram a sentir uma conexão sensorial com a natureza enquanto recebiam as mensagens. E as criaturas também queriam dizer algo sobre a tecnologia. Muitas das crianças não tinham o conhecimento necessário para entender as mensagens, mas elas tomavam uma consciência inexplicável sobre os assuntos. E após realizar o contato com as criaturas simplesmente desapareceram. Segundo Salma, era como se elas tivessem acordado de um transe e não tinha mais nave, alienígena e nem nada ali. Ela também não sabe dizer quanto tempo aquela interação durou. Era como se a noção de tempo fosse outra durante o contato. E de repente as crianças começaram a gritar, todas confusas e desesperadas com o que tinha acabado de acontecer.
O pátio da escola virou um caos. As crianças chegaram a contar para os professores o que tinha acontecido, mas todos os adultos da escola estavam acreditando que aquilo era algum tipo de piada e não levaram a sério. Ao voltar para casa, algumas crianças contaram sobre o ocorrido para os pais. Elas estavam apavoradas, traumatizadas e não conseguiam dormir. A comunidade de Runva era bem religiosa e os pais dos alunos de Ariel começaram a ficar preocupados. Eles temiam que os seus filhos pudessem ter sido expostos a algum tipo de ritual pagão dentro da escola. A escola Ariel negou qualquer prática dessa natureza e ainda declarou que nada do que os mais de 60 alunos disseram era verdade. O caso da escola Ariel tinha ocorrido na mesma época que outros avistamentos de OVNIs haviam sido relatados no Zimbábue. E para quem ainda não está familiarizado com esse termo, OVNI significa objeto voador não identificado. A repercussão do caso chamou a atenção da pesquisadora de OVNIs, Cynthia Hind, que foi até a escola alguns dias depois para investigar. Relutantes em permitir, mas com medo de serem acusados de estarem fazendo algum mal para os alunos, a escola permitiu a visita de Cynthia. Cynthia pediu para que as crianças desenhassem tudo o que lembraram do encontro para determinar se havia padrões entre outros relatos das redondezas. Praticamente todas as crianças desenharam discos voadores e criaturas alienígenas que pareciam com os Greys. Os Greys são uma espécie alienígena relatadas na maioria dos casos de contatos extraterrestres e abduções pelo mundo. Segundo a ufologia, são seres de outra galáxia que fazem missões frequentes na Terra. Eles possuem uma estatura média de 1,30 m, cor de pele esverdeada ou acinzentada, cabeças e olhos gigantes, com nariz e bocas bem pequenos, mãos e pés com cerca de 3 dedos e corpo muito pequeno, quase atrofiado. Na maioria das vezes, os Greys abduzem humanos em suas naves para coletar material biológico e depois os libertam. Contatos telepáticos e até experiências sexuais que resultaram em gravidez também já foram relatadas. Quase todas as crianças da escola Ariel descreveram e desenharam criaturas semelhantes aos Greys. Cynthia também entrevistou cada uma das crianças e concluiu que as informações são muito parecidas entre si, criando um padrão que não pode ser ignorado. Seja lá o que as mais de 60 crianças viram, mas elas viram a mesma coisa. Apesar de todas as evidências, Cynthia era uma espécie de pesquisadora paranormal e não tinha uma credibilidade científica. Mas a situação mudou quando John Mack, psiquiatra e professor da Universidade de Harvard, decidiu visitar a escola Ariel. John se interessou pelos relatos e queria entender melhor aquela estranha experiência coletiva envolvendo diversas crianças. A situação era diferente de qualquer caso psiquiátrico ou histeria coletiva que ele já tinha estudado antes. John também entrevistou os alunos de Ariel, mas com o objetivo de tentar fazer uma análise psiquiátrica nas crianças. Ele acreditava que uma das crianças pudesse ter inventado uma história que encantou todas as outras e criou essa situação. John entrevistou diversas crianças e concluiu que elas pareciam interpretar da mesma forma o que haviam presenciado. Elas não só viram a mesma coisa, como pareciam ter a mesma percepção do que tinha acontecido. As mensagens sobre salvar o planeta e ter cuidado com a tecnologia parecia fazer sentido até para as crianças mais novas. E elas não tinham noção do que aqueles termos significavam. As crianças também pareciam estar traumatizadas com o evento. Tinham dificuldades de dormir, se concentrar e algumas tinham medo que as criaturas voltassem. Elas entendiam que as criaturas não queriam fazer mal, mas o medo era basicamente instintivo. John resolveu conversar com os professores e outros funcionários da escola. Os professores relataram que ficaram perturbados com os relatos das crianças, mas eles não sabiam como agir naquela situação. E além disso, nenhum adulto avistou a nave ou as criaturas.
Tudo tinha acontecido na ausência dos adultos. O diretor resolveu tratar o assunto como se fosse apenas mais uma das brincadeiras das crianças e seguir em frente, esquecendo o assunto. John resolveu abordar o assunto na mídia e no meio acadêmico de uma maneira que surpreendeu a todos. Ele determinou que as crianças não estavam mentindo e que não era uma histeria ou um surto. Então, se elas não estavam com nenhum quadro psicológico comprometido, elas estavam falando a verdade? Bom, aparentemente foi isso que John determinou. Ele nunca declarou publicamente que acreditava em extraterrestres, mas ele disse que as crianças estavam falando a verdade. A posição de John colocou em risco a sua credibilidade de psiquiatra e professor, mas ele não voltou atrás no seu posicionamento. A declaração de John Mack trouxe mais visibilidade ao caso, e tanto a escola quanto as famílias das crianças ficaram preocupadas. Tanto que o assunto foi proibido na escola e nas casas das crianças. As crianças foram completamente proibidas de tocar no assunto a partir daquele momento. John Mack chegou a pedir para que os adultos tivessem compaixão e deixassem as crianças se expressar, mas não adiantou nada. Um ex-aluno, depois de adulto, deu uma entrevista dizendo que o pastor da igreja lhe repreendeu quando criança. Segundo ele, o pastor disse que alienígenas não existiam e que era para ele parar de tocar naquele assunto. Outros ex-alunos, depois de adultos, chegaram a comentar que achavam que estavam com problemas mentais por terem presenciado aquilo na infância. E muito tempo depois, um ex-aluno resolveu fazer uma declaração polêmica sobre esse assunto. Dylan declarou para a mídia que tudo não passou de uma mentira. Ele disse que inventou tudo enquanto estava brincando com seus amigos, quando viu uma pedra brilhando de longe por causa do sol. Dylan disse que apontou para a pedra e gritou para as outras crianças que aquilo era uma nave alienígena. De repente, segundo ele, as crianças começaram a comentar sobre e ficaram impressionadas com a pedra. Ele disse que era claramente uma pedra, mas que a imaginação das crianças correu solta e a história ficou séria. Dylan disse que ficou com medo de desmentir e não tocou mais no assunto. E a declaração dele comprometeu toda a credibilidade do caso da escola Ariel. Mas uma declaração importante e inesperada surgiu algum tempo depois. Judy Bates, que era professora na escola Ariel na época, declarou anos depois também ter tido uma experiência com as mesmas criaturas. Ela declarou que depois do relato das crianças e antes de John Mack visitar a escola, ela foi abduzida pela nave que visitou a escola anteriormente. Judy disse que estava tentando dormir de madrugada quando um feixe de luz a atingiu e ela começou a flutuar até a nave. E dentro da nave, ela viu as mesmas criaturas que as crianças. Uma das criaturas fez um corte em cima de seu umbigo e realizou um procedimento cirúrgico em seu estômago. E ela acredita que implantaram um chip dentro dela. Judy tentou conversar com as criaturas, mas depois do procedimento cirúrgico, ela foi simplesmente devolvida para o seu quarto. Ela disse que temia ser ridicularizada e até perdeu o emprego, e por isso ela não contou o ocorrido para as crianças ou para John Mack. E disse que ao longo dos anos, ela foi visitada pelas criaturas pelo menos 3 vezes. Os alienígenas apareciam e a convidavam a se juntar a eles. Ela disse que eles sentiam que ela estava triste e ela sentia que eles eram gentis. Mas Judy recusou todos os convites até que eles pararam de aparecer. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso de contato com extraterrestres é um dos mais conhecidos e um dos mais controversos. E se você tiver curiosidade de saber mais sobre esse caso, eu indico o documentário da Netflix, que se chama Encontros Extraterrestres. E se você tiver alguma dica de caso que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!